Então, sempre quando a gente vai falar sobre a bolsa romper antes do trabalho de parto, né? Porque o habitual é a paciente entrar em trabalho de parto, ter as contrações ritmadas, ter a dilatação e aí depois romper a bolsa, né? Durante o trabalho de parto. Sempre a gente tem muita dúvida sobre o que fazer quando a bolsa rompe antes do trabalho de parto, né? Então, se acima das 37 semanas isso acontecer em algum momento, né? Sempre as principais dúvidas romper minha bolsa, ou eu tive uma suspeita de que essa minha bolsa rompeu, se eu preciso ir imediatamente para uma avaliação médica, né? E a partir do momento que eu fiz essa avaliação médica, eu vou me internar se eu tenho algum tempo para guardar esse trabalho de parto espontâneo ou eu preciso fazer algum método de indução, né? Lembrando que os métodos de indução do trabalho de parto já tem um vídeo prévio aqui no canal falando sobre todas as opções, né? Mas voltando então naquelas pacientes que eu vou ter a ruptura da bolsa acima de 37 semanas, então a nossa recomendação é que sempre seja feita uma avaliação médica, né? Seja ela no consultório, se tiver um rápido acesso, ou no hospital. Isso porque quando a bolsa rompe, a gente tem que assegurar, um dos pontos é que a gente tem que assegurar o bem-estar materno-fetal, né? Então a gente vai ver os sinais vitais da mãe e a gente vai fazer uma avaliação do batimento fetal, seja ele pela ausculta com o sonar, né? Ou pela cardiotocografia, aquela monitorização que dura de 15 a 20 minutos, né? E o outro ponto é porque a gente precisa ver a característica desse líquido amniótico, se ele é um líquido claro, se ele está sem odor, ou se tem algum sinal de infecção, né? E se tem algum sinal dele ter presença de mecônio ou não, né? Que é a liberação do conteúdo gastrointestinal do feto dentro da bolsa amniótica ainda, né? E o terceiro ponto é que a gente precisa ver a apresentação desse bebê, né? A posição que esse bebê está, se ele está de cabeça para baixo, se ele está bem posicionado, porque a gente sabe que até o momento do parto ainda é possível que o bebê mude de posição. Então a gente vai ver bem-estar materno-fetal, a gente vai ver a característica desse líquido amniótico, né? Ver se tem presença de mecônio ou infecção, e a gente vai avaliar a posição do bebê, né? Se ele está numa posição adequada para manter o trabalho de parto. E um ponto de detalhe é naquelas pacientes que acima de 34 semanas fizeram aquele exame do strepto-B, ou mais conhecido como o exame do cotonete, e deu a presença do strepto-B, que é a bactéria, né? Essas pacientes, se romper a bolsa, a avaliação para o hospital é imediata, né? Porque a gente tem que fazer a profilaxia com antibiótico para prevenção de infecção do bebê, né? Essa bactéria que ela é encontrada no canal vaginal, ela pode ir para o líquido amniótico, fazer uma infecção ascendente e o bebê ter sinal de sepsis precoce. Mas isso é um assunto para um outro vídeo que a gente vai fazer. E você foi para o hospital, foi avaliado que a bolsa rompeu e daí fica aquela discussão, né? Eu posso aguardar esse trabalho de parto espontâneo ou eu tenho que fazer algum método de indução desse trabalho de parto se eu não tiver nenhuma dilatação ou contração, né? Então, a gente tem trabalhos grandes mostrando que eu iniciar uma indução precoce, né? Ser tanto como comprimido ou com medicação na veia, ou daquelas pacientes que têm uma cesárea anterior, eu posso fazer a indução com Krause, né? Com o balão. A gente sabe que está associado ao menor risco de infecção, menor risco de infecção de endometrite, na infecção intrauterina, e uma menor chance de admissão desse bebê em uma unidade de cuidado intensivo, né? Mas isso ainda é muito discutível. Então, alguns protocolos colocam que a gente pode esperar um curto período de tempo para ver se esse trabalho de parto ele inicia espontaneamente, né? Então, quando você estiver fazendo essa internação, você vai discutir com o médico que está te avaliando lá se normalmente a gente pode esperar de 4 a 6 horas para avaliar se as suas contrações iniciam espontaneamente, né? Ou se você vai conversar com ele, não, vocês não desejam esperar, e a gente vai fazer uma conduta ativa, né? Colocar o misoprostol, que é comprimido, a medicação na veia, ou eu vou fazer aquela indução com o balão, né? E lembrando que hoje a nossa melhor recomendação para pacientes que tenham 2 cesarianas ou mais seja cesariana de novo, né? Pelo risco de ruptura uterina e colocar em risco a mãe e esse bebê. Então, certo, pessoal? Então, sempre a gente vai fazer essa avaliação de vocês na hora que vocês tiverem essa queixa
da perda de líquido e, confirmado essa queixa de perda de líquido, a gente vai conversar com você sobre aguardar um curto período de tempo ou já iniciar a indução para fazer esse acompanhamento do trabalho de parto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só colocarem ali embaixo do vídeo, nos comentários, que a gente responde vocês depois.